Se vocês forem a esta página, a nossa página Economia Covid-19, entram no site que tem análises da economia portuguesa em termos de Covid. E podem ver análises económicas, podem ver propostas de políticas económicas e empresariais apresentadas pelos nossos professores, podem ver os eventos, como estas conferências digitais, podem ter uma curadoria do melhor trabalho científico internacional que é feito na análise da crise e na análise do impacto da crise sanitária do Covid na economia e na sociedade. E tem também a equipa, e já agora uma nota de apreço à professora Joana Silva, que teve o trabalho imenso de curadoria e de sintetizar estes contributos, e de todos os professores e investigadores da escola que têm contribuído com diferentes análises. E quando se entrarem na parte das análises, irão ver pequenos artigos que sintetiza um nugget de conhecimento, uma opinião informada, uma análise fundamentada, do João Assunção com o Pedro Fernandes, sobre como se pode acompanhar a economia em tempo real, outro que é os resultados dos estudos que têm sido feitos pela professora Rita Coelho do Val ou pelo Ricardo Reis. Portanto, é a nossa forma de ter no mesmo local tudo o que estamos a fazer para benefício de todos e aberto ao mundo. Isto é o que temos feito, que nos traz hoje ao tema de hoje, que é o lançamento do centro. A Católica Lisbon é uma escola de referência em economia, em análise económica, e nós sentimos que no momento atual é a altura de contribuirmos com tudo de bom que temos para dar em termos de conhecimento e investigação. E este centro vai articular muitos desses contributos, lançar estudos novos e dar essa visibilidade ao trabalho que a escola faz em economia, muito focado em análises fundamentadas e de microdados que existem para a economia portuguesa, que podem ser trabalhados para extrair conhecimento e novas ideias que possam informar também novas políticas e novas atuações. Nós queremos que seja um centro de verdadeira investigação, construído através de análises rigorosas, investigação rigorosa e transparente. Há 3 linhas de investigação que o centro vai desenvolver. Uma ligada ao emprego, inovação e crescimento económico, no qual este estudo se insere, que vamos apresentar hoje. Outra ligada a temas de pobreza, desigualdade e impacto social, que muitas vezes são, digamos, consequências ou de certas políticas ou de certos choques que iremos analisar. E também 2 áreas-chave, que é a educação e a economia da saúde. Eu acho que estas 3 linhas são orientadas por um princípio, que é o princípio que a economia e os negócios são ferramentas fundamentais para a prosperidade coletiva. E se nós queremos criar uma economia ao serviço das pessoas, um bocadinho na linha do repto que o Papa Francisco nos fez, de que a economia seja desenhada e desenvolvida para servir as pessoas, para ser inclusiva, para conduzir a prosperidade. E nós queremos, no fundo, fazer trabalhos e análises que possam indicar-nos os caminhos corretos para alcançar essa prosperidade coletiva através das melhores práticas económicas e das melhores práticas empresariais. Este centro, normalmente as iniciativas têm que ter uma liderança e aqui apraz muito reconhecer o trabalho que a professora Joana Silva tem feito desde que chegou à Católica o ano passado, em setembro. Já parece que foi há muito mais tempo, mas foi há cerca de 8 meses ou 9. A Joana traz uma experiência muito grande como economista sénior do Banco Mundial, teve mais de 13 anos no Banco Mundial, a fazer este tipo de trabalhos no contexto global, e além de ter esta experiência e este conhecimento, tem também uma energia e uma criatividade que todos lhe reconhecem e que às vezes é difícil acompanhar com tudo o que ela quer fazer e desenvolver. O centro conta com as contribuições de todos os professores da Católica, os de Economia, também os outros que querem contribuir para a agenda do centro, e tem já várias contribuições de vários professores, e quer ser um centro com parcerias. Uma parceria que estamos a estabelecer na escola é com o INE, já temos várias colaborações com o INE, onde trabalhamos com dados do INE, e portanto também um abraço muito especial ao professor Francisco Lima, presidente do INE, que está aqui hoje connosco, que irá partilhar também um bocadinho da sua experiência e comentários depois da apresentação da Joana. Bem-vindo, Francisco. E queria também dar aqui uma nota importante. Nós temos excepcionais alunos de Economia, de Licenciatura e de Mestrado, e este centro quer ser uma forma de envolver estes alunos também no trabalho de investigação,
E, portanto, eu queria também aqui reconhecer o trabalho que a Madalena Gaspar, o Camille Cohen, o Martim Leitão e o Francisco Espiga, excelentes alunos de mestrado de Economia, têm feito, colaborando com a Joana, neste e em outros estudos, e mesmo no meio das suas aulas e dos seus exames, têm tido uma dedicação inexcedível ao centro e à nossa missão comum. E também uma menção especial ao Pedro Fernandes, que trabalha no âmbito do NECEP, mas que tem colaborado muitíssimo também com a equipa no desenvolvimento deste relatório e de todo este trabalho. Como disse, os centros e os projetos vivem por aquilo que produzem e que criam em termos de valor, e este centro, anunciado hoje, já tem valor criado, não só no website que eu apresentei, mas também no estudo Quem arcará com os custos da crise Covid-19, análise de empregos em risco em Portugal, que foi desenvolvido pela Joana, com um conjunto de investigadores, como podem ver, além de outros projetos que irão ouvir muito em breve e das conferências digitais. Este estudo é, digamos, neste momento, o grande produto do centro, para contribuir para um entendimento do que é que está em causa hoje em dia em termos de proteger o emprego, de reconverter a economia e de como é que poderemos atravessar esta crise como uma forma não só, digamos, de proteger as pessoas, mas também de conseguir reinventar a economia para um futuro diferente e com maior crescimento e maior prosperidade. E sem me alongar mais, convido-os depois do seminário a visitarem o site do nosso centro, o site da página de Economia em Tempos de Covid, com muitos dos contributos. Estamos sempre abertos a partilhas, aos vossos contributos, a colaboração. Eu passaria agora à Joana, agradecendo muito todo o trabalho que ela tem desenvolvido nos últimos meses, para apresentar o seu relatório. Muito obrigado, Joana. Muito obrigada. Muito obrigada, Filipe. É para mim realmente um prazer. Começo por dar-lhes uma boa tarde, que é virtual, mas é com muito carinho. Dizer-lhes que estou muito feliz de estar aqui. O que lhes vou apresentar é o nosso primeiro produto, resulta de um trabalho de investigação que eu fiz em conjunto com o Pedro Fernandes, mas também com os nossos brilhantes alunos, a Madalena, o Camille e o Martim. Portanto, as perguntas difíceis são para eles. O estudo centra-se sobre faz uma pergunta, quem arcará com os custos da crise do Covid-19 e faz exatamente uma análise de empregos em risco em Portugal. Neste estudo, a pandemia tocou-nos a todos direto ou indiretamente, e ela, mais as políticas de confinamento, implicaram uma paralisação e um abrandamento da atividade económica. Nos últimos 3 meses temos tido uma situação com efeitos que já conhecemos de curto prazo no emprego. Neste estudo vamos olhar para eles, mas vamos também olhar para o médio prazo, no sentido de o momento a partir do qual a recuperação começa, e sendo que esta recuperação é uma recuperação com grande incerteza sobre a duração, sobre o perfil de uma crise que pode ter sido temporária, mas pode deixar muitos efeitos permanentes, negativos, mas também positivos. E então este estudo foca-se em 3 grandes perguntas. A primeira, quão grande está a ser e de que tipo o choque de emprego? A segunda, que setores, que empresas, que trabalhadores são mais vulneráveis? E o terceiro, uma reflexão mais sobre políticas económicas para fazer face à dimensão social e laboral da crise, com humildade, com um pouco uma reflexão do que sabemos e do que não sabemos. Neste estudo temos 2 objetivos principais. O primeiro, avaliar o nível de vulnerabilidade face à crise, no curto e no médio prazo, como vos disse, portanto desde o início da recuperação até 2, 3 anos depois, e no que já aconteceu nos últimos 3 meses. O que fizemos foi considerar 5 medidas de vulnerabilidade do emprego, sendo que essas foram se os empregos se enquadravam em setores sensíveis, se as pessoas trabalhavam nos setores mais sensíveis, se os seus empregos podiam ou não ser realizados em teletrabalho, se exigiam uma interação social intensa, cara a cara, se eram considerados, se eram empregos em setores considerados essenciais e se eram empregos mais suscetíveis ou menos à automatização, à substituição por máquinas e robôs.
Esta primeira parte do estudo, em que faz esta medição, esta avaliação, é seguida por uma segunda parte em que comparamos estas características e as necessidades destes potenciais de incidência do choque na sociedade, nos diferentes setores, nos diferentes tipos de trabalhadores, com as políticas económicas que estão a acontecer. Usamos os microdados do emprego estruturado em Portugal, os quadros de pessoal, e complementamos com as contas nacionais e o inquérito rápido e excepcional feito pelo INE e o Banco de Portugal exatamente sobre a crise do Covid no impacto inicial. Temos 3 principais tipos de resultados. Os primeiros são exatamente esta mensagem: empregos em maior risco em Portugal, segundo a nossa estimativa, representam 17% a 31% do emprego total português no setor privado. Estes dividem-se em diferentes dimensões. Quando olhamos realmente para os setores mais afetados, vemos que, pelo efeito na produção destes setores, há um efeito negativo em cerca de 500 mil a 900 mil trabalhadores. E quando projetamos a evolução do produto interno bruto português para o futuro em termos de emprego, vemos que podemos ter perdas mesmo em 2021 e 2022. Quando vemos o tipo de tarefas realizadas por cada pessoa, vemos que 67% dos trabalhadores têm tarefas pouco propensas ao trabalho em distância em teletrabalho. 22% requerem interação intensa ou muito intensa, portanto uma presença pessoal forte. 42% dos trabalhadores estão empregados em indústrias consideradas não essenciais. E, finalmente, 36% dos empregos nacionais, uma proporção bastante significativa, correspondente a cerca de 1/3 da massa salarial do país, são suscetíveis de automatização, de substituição por robôs. Depois de fazer esta medição, esta avaliação, vimos que a crise do Covid está a aumentar, com o que já sabemos, está a aumentar a desigualdade no rendimento oriundo do trabalho, e isto pode continuar a acontecer. Relativamente às políticas económicas, a nossa análise é uma comparação do tamanho e duração do layoff face a estas necessidades que acabamos de descrever. Identificamos alguns gaps e discutimos um pouco a necessidade de disruptores para uma economia forte pós-Covid, coisas que realmente mudam o estado da economia depois de um período tão longo de baixo crescimento. Em termos de metodologia e também de limitações, nossa análise baseia-se principalmente nos dados dos quadros de pessoal, e são dados riquíssimos, reconhecidos a nível internacional, que cobrem o emprego estruturado em Portugal, cerca de 3 milhões de trabalhadores. O que é que não cobrem? Não cobrem os subsistemas da Caixa Geral de Aposentação, os recibos verdes e empresas com menos que um trabalhador. Todas as análises que usam os quadros de pessoal no nosso estudo têm esta amostra, têm esta população como o domínio. Usando esta base de dados ao nível individual, cada linha é um trabalhador e sabemos muitas características dele e depois da sua empresa, e que podemos seguir longitudinalmente, vamos caracterizar a vulnerabilidade do emprego. Usamos informação muito detalhada sobre o código da sua profissão, o que é que ele faz exatamente, e o seu setor de atividade, o setor de atividade muito detalhado em que ele trabalha. Aplicando classificações internacionais feitas com base na ONET, numa classificação de ocupações internacional, Occupation Information Network, e no caso das ocupações, e baseada na North American Industry Classification, no caso dos setores, o que fazemos é, estas classificações foram analisadas e os setores foram classificados em muito sensíveis e pouco sensíveis no quadro de outros países. E as profissões como mais passíveis de telecommuting, como mais passíveis de automação, etc., com estudos rigorosos. O que nós fazemos é adaptar estas classificações ao domínio português e assim o nosso estudo tem como estudos mais próximos estes que eu incluo aqui. Além desta análise baseada nos quadros pessoal, como vos disse, fazemos também uma análise mais de médio prazo, entre 2019 e 2022, simplesmente com um exercício que basicamente consiste em projetar a evolução prevista do produto interno bruto para o emprego. E aí usamos as contas nacionais e o inquérito do INE e do Banco de Portugal que vos falei. O que é que nós não cobrimos? Realmente aqui não cobrimos reações comportamentais derivadas de diferentes incentivos, que ainda não foram observadas nem são previsíveis. É o mundo como o conhecemos agora. Em termos de resultados, agora dando-vos um pouco mais de detalhe.
Os setores mais afetados e com maior vulnerabilidade do emprego, no nosso estudo, em termos de curto prazo, nos primeiros 3 meses, com o que sabemos hoje, nós estimamos basicamente 3 cenários. Um primeiro, em que supomos uma contração das empresas portuguesas, dependendo do seu setor, tal como ela foi dita que era no inquérito realizado a essas mesmas empresas pelo Banco de Portugal e pelo INE. Com base nas respostas das empresas de quanto foi a contração da sua atividade económica, estimamos o possível impacto, o possível efeito no emprego diretamente, que neste caso é cerca de 400 mil trabalhadores, mas como essas empresas, através da cadeia produtiva, através dos seus clientes e dos seus fornecedores, se relacionam com outra, a primeira linha de relação, nós vamos à matriz de input-output portuguesa e tentamos estimar o efeito indireto de primeira linha. No total, neste caso, estimamos que nos setores mais afetados, esta paragem ou quase paragem durante estes 3 meses do emprego afetam negativamente cerca de 500 mil empregos. Depois fazemos um cenário um pouco mais gravoso, mais pessimista, em que supomos que esses setores paralisaram completamente. Se tal tivesse acontecido, dado os efeitos diretos e indiretos esperados, teríamos um efeito negativo no emprego de cerca de 940 mil empregos. O terceiro cenário é um cenário em que, em vez de restringirmos o efeito, ou o que utilizamos para estimar o efeito no emprego aos setores mais vulneráveis, consideramos toda a economia e consideramos o que as empresas disseram, não só as empresas dos setores mais vulneráveis, mas também os demais, nesse inquérito do INE e do Banco de Portugal, e nesse caso, considerando os impactos diretos nas empresas elas mesmas, bem como nos seus fornecedores, temos uma estimativa de um efeito em emprego de 1,8 milhões de trabalhadores nos primeiros 3 meses. Em termos de longo prazo, como vos disse, o que fazemos é utilizar as projeções neste caso do NECEP, que previam uma queda de cerca de 10% do produto interno bruto para este ano e um aumento de cerca de 6% no próximo e no seguinte, e projetamos essas estimativas de evolução de trajetória do produto interno bruto para emprego, baseando também nas elasticidades de emprego produto portuguesas. Nesse caso, vemos aqui que há um impacto inicial mais forte, há uma recuperação progressiva, mas é possível que ainda tenhamos efeitos, embora com todo este contexto de incerteza, é com o que sabemos hoje, não é? Quando comparamos o emprego em determinado momento do tempo com o que tínhamos no 4º trimestre de 2019, podemos vir ainda a ter um nível abaixo disso, mesmo em 2021 e 2022. Em termos de empregos e profissões mais em risco, como vos disse, consideramos estas medidas e eu falei essencialmente até agora sobre o emprego nos setores mais vulneráveis, mas, como vos disse, neste trabalho consideramos também outras dimensões da vulnerabilidade, como, por exemplo, empregos que não podem ser facilmente realizados em teletrabalho. Estimamos que cerca de 67% dos empregos de portugueses têm características que, com o que sabíamos antes do Covid, prejudicavam a sua produtividade quando realizados em teletrabalho. Estes representam cerca de 56% da massa salarial contabilizada através dos quadros pessoal do setor privado português. Para além disso, 22% dos empregos requerem, segundo as nossas estimativas, interações face a face, intensas ou muito intensas. Em termos de empregos em setores não essenciais, dada a classificação internacional existente, são cerca de 42% do emprego, equivalente a 38% da massa salarial. E, finalmente, nesta ideia de mais de médio prazo, a percentagem de empregos que, pelas suas características da profissão, é mais facilmente automatizável, estimamos que seja cerca de 36% do emprego português, 34% da massa salarial. Depois fizemos várias análises, dividindo mais os setores em subsetores e vemos, por exemplo, que algum destes setores mais sensíveis, mais vulneráveis, eram setores em que a economia portuguesa tinha aumentado muito as exportações recentemente, além do turismo e na parte dos serviços, no manufacture, na indústria transformadora tinha aumentado muito as suas exportações, mas aqui quando este gráfico o que faz é, utilizando as definições mais finas das ocupações, das profissões de cada pessoa e classificando com o nível de suscetibilidade à automação, a ser substituído por robôs, vemos que em Portugal, as profissões, como sendo os operadores de instalações e máquinas e trabalhadores de montagem, são aqueles que têm uma maior
uma maior sustentabilidade da automatização, e neste mesmo range de salários, portanto, trabalhadores que têm salários muito parecidos, veem que realmente a característica da profissão vai influenciar muito os efeitos, no sentido de que o grau, o quão automatizável é cada profissão depende bastante, e os salários são muito diversos também. Por exemplo, aqui nos diretores e gestores temos salários mais altos, mas também uma menor probabilidade de automatização. Neste segundo bloco neste segundo bloco de mensagens, de estimativas que temos, fazemos esta análise de efeito, de incidência, através dos trabalhadores e das empresas portuguesas, e inferimos o perfil de alteração que poderia existir na desigualdade, portanto, o potencial, não é? Olhamos para várias dimensões. Aqui mostro-vos duas. No gráfico onde analisamos a vulnerabilidade do emprego por decile de salário, distribuímos os trabalhadores dependendo do seu salário, e quando comparamos, por exemplo, os trabalhadores com os 10% de salários mais baixos, com os trabalhadores com os 10% de salários mais baixos, mais altos, vemos que realmente eles diferem em muitas coisas. Por exemplo, na propensão ao teletrabalho. Por exemplo, na percentagem que está em setores mais afetados. Quando vemos por grupos etários, as diferenças são também muito, muito importantes. Por exemplo, o que acontece é que, se pensarmos nos jovens menores de 24 anos comparados com as pessoas com mais de 40 anos, sabemos que os jovens menores de 24 anos têm 2 vezes a probabilidade dos maiores de 40 anos de trabalharem em setores não essenciais e em profissões que não podem ser feitas em teletrabalho. Tem 1,6 vezes maior probabilidade de trabalhar em setores altamente sensíveis, que foram muito vulneráveis e muito afetados nesta crise. Portanto, há uma grande diferença não só entre o perfil de rendimento e de qualificação dos trabalhadores, que também apresentamos no estudo, mas também entre as diferentes faixas etárias. Como nós sabemos a empresa para a qual a pessoa trabalha, vimos também se esta vulnerabilidade dependia do empregador que o trabalhador que tivesse, e vemos que sim, de facto, e há diferenças muito marcadas quando olhamos só para o setor da indústria transformadora versus quando olhamos para os serviços. Vejam, por exemplo, que aqui na barrinha azul, no não teletrabalho, na indústria transformadora, esta percentagem é muito maior nas empresas grandes que nas pequenas, enquanto nos serviços é muito mais homogénea. Se virem também a taxa média de possibilidade de automatização do emprego é muito maior na indústria transformadora nas empresas grandes do que é nas empresas pequenas, enquanto que nos serviços é o contrário. Em termos da idade das empresas, vemos que em quase todos os critérios as empresas mais novas, mais jovens, têm maior vulnerabilidade. Quando olhamos para o nosso país e dependendo do tipo de trabalhadores que existem em cada região, tentamos classificar então o nível de vulnerabilidade de diferentes regiões, vemos, por exemplo, que o Algarve é mais vulnerável que o Norte, por ter, no sentido que tem trabalhadores, uma maior percentagem de trabalhadores que, segundo a nossa classificação, não podem fazer o seu trabalho em teletrabalho. Mas se considerarmos, por exemplo, o indicador de tarefas suscetíveis de automatização, de robotização, aí o Norte tem uma maior incidência deste tipo de trabalhadores e de tarefas. E chegando a este ponto, colocamos a questão: como enfrentar esta dimensão social e laboral da crise? E aqui, como vos disse, a primeira parte da análise, o que fazemos é realmente comparar o que, através destas estimativas, vemos ser o número de empregos vulneráveis com o tipo de apoios que foram postos em prática para ver, por um lado, a questão da dimensão e, dada a natureza destas alterações, também a questão da duração. Então, em Portugal, se considerarmos, há várias maneiras de fazer isto, mas no estudo aqui, se lembram, tínhamos a estimativa dos setores, do pessoal, as pessoas que empregos nos setores mais afetados, se eles parassem totalmente, seriam mais ou menos 700 mil trabalhadores. 700 mil é também o número entre o cenário menos pessimista e o cenário pessimista em que toda a gente parava. Mas para além destes, como vos estava a dizer, tem também toda aquela população que nestes primeiros 3 meses foi diretamente afetada pelo facto de os seus empregos não poderem ser feitos em teletrabalho. Isto é mais 1,5 milhões do emprego estruturado.
O maior apoio, o maior tipo de apoio que existiu foi realmente o programa Layoff, que apoiou cerca de 800, portanto o número varia, que diariamente são apoiadas mais pessoas, mas cerca, à última data, ao 26 de maio, quando procuramos a informação, eram cerca de 800 mil trabalhadores, e o subsídio de desemprego, que em termos adicionais, desde março, tem cerca de 160 mil pessoas adicionais. Portanto, se compararmos a dimensão neste sentido da vulnerabilidade versus o apoio, vemos que, de facto, o layoff apoia mais do que aqueles que nós estimamos serem os efeitos diretos imediatos, mas quando consideramos estes efeitos mais abrangentes, são cerca de metade, mas ainda assim é bastante significativo. Este foi um programa muito rápido e com grande envergadura. Estimamos também um pouco os custos, porque isto é um fator a ter em mente quando se programa depois o futuro. Então, o que fizemos foi pôr os diferentes tipos de apoios e tentar ver qual era a percentagem do PIB português que estava a ser gasto nestes primeiros 3 meses, fase inicial, que é o que nós sabemos neste momento, foi gasto nos diferentes items. Temos, como vos disse, o layoff simplificado, mas que tem várias vertentes, tem uma vertente simplificada e depois também tem uns programas especiais para trabalhadores independentes. Vemos também que há o rendimento social de inserção, mas com números de cerca de 20 mil, versus o programa de layoff, por exemplo, com 800 milhões, e alguns outros apoios, e o subsídio de desemprego que aumentou bastante. Em total, quando nós somamos todos estes apoios, e claro, os que aqui incluímos foram os que nós achamos que eram diretamente relacionados com a parte social e laboral, fazemos uma estimativa que foi gasto nestes primeiros 3 meses cerca de 1,8% do produto interno bruto português e que metade disso foi utilizada no programa Layoff simplificado. Este programa, se olharmos para ele em termos da dimensão, como vos disse, comparando então com os nossos efeitos estimados, vemos que o número de trabalhadores apoiados é acima do efeito total que nós estimamos, mas é menos de metade do efeito total ou mesmo do efeito de médio prazo, quando projetávamos para o futuro. Em termos de duração, é esta parte que eu vos digo o que sabemos e o que não sabemos. Há alguma evidência internacional, mas podemos sempre questionar-nos se aplica esta crise pelas suas características, é diferente. Mas aqui as grandes perguntas o grande trade-off é entre intervir demasiado e causar disrupções, ampliar disrupções e criar novos problemas, versus intervir pouco e ter uma dor prolongada e muitas oportunidades perdidas. Portanto, agora, quando se tem esta reflexão sobre manter o layoff simplificado, diminuindo, por exemplo, gradualmente os benefícios ao longo do tempo, à medida que começa a recuperação, grandes perguntas como continuar a apoiar todos os trabalhadores ou só parte, como selecionar quem se apoia e por quanto tempo, são perguntas difíceis, há alguma evidência internacional, mas são de facto perguntas difíceis. E a heterogeneidade que nós mostramos neste estudo em termos de possíveis incidências, de possível incidência da crise entre empresas e trabalhadores, acho que demonstra exatamente essa dificuldade de discernir e selecionar quem é que será, quem é alvo destas medidas. E depois é uma perspectiva mais apoiar o trabalhador ou apoiar o emprego. Então é um debate importante que se faz sobre a modalidade, um pouco até que ponto se apoia o emprego, mantendo o emprego através do layoff e quando é que se há um faseamento e como com o subsídio de desemprego, que basicamente esta ideia de scarring effects, de efeitos de longo prazo no capital humano é o que assiste a esta força do layoff que realmente impediu um aumento forte do desemprego em Portugal. Quando nós fazemos esta análise de incidência através da população portuguesa, vemos que o layoff simplificado, por definição, pelas suas características, mesmo para trabalhadores independentes, não cobre nem os trabalhadores ocasionais, nem os trabalhadores independentes não registados na Segurança Social. Portanto, estimamos que existem em Portugal cerca de 400 mil trabalhadores ocasionais e 250 mil independentes não registados na Segurança Social, e este é um gap que esse programa não abarca. Na última crise, o rendimento social de inserção diminuiu em Portugal e estudos mostram que teve efeitos bastante negativos.
E realmente a evidência internacional sugere que este tipo de programas, o rendimento social de inserção, mas também outras formas de apoio complementares, se bem desenhados, têm um potencial de forte impacto na pobreza e na desigualdade, o que vai em linha com este possível risco que falamos de aumento da desigualdade se nada for feito. E quando nós olhamos para esta incidência, vimos também que mesmo dentro de cada categoria, por exemplo, na classe média, mesmo aí vemos muito diferencial de incidência da crise e os programas com os limiares que têm de apoio, o impacto na desigualdade pode ser realmente entre os diferentes níveis de rendimento, mas mesmo dentro do mesmo grupo, impactos bastante fortes, mesmo na classe média. E este ponto que eu acho que é importante e que o estudo toca, descrevendo um pouco, contando a história de como é que estava a ir a economia portuguesa quando chegou o Covid. Nós tivemos um período pré-Covid prolongado de crescimento baixo e várias crises, tivemos a crise financeira internacional, a crise da dívida soberana, e quando estávamos quase a recuperar, tivemos o Covid. Portanto, estávamos a recuperar os níveis de 2000 pré-crise financeira, em termos, por exemplo, de desemprego, tivemos então esta nova crise. O crescimento económico médio desde 2000 em Portugal foi 0,8%. Então, neste sentido, quando se pensa no futuro, há uma pergunta de se o que queremos são políticas que nos levem de volta à tendência de longo prazo ou se queremos disruptores. E aí é uma pergunta, já estou outra vez no que sabemos e o que não sabemos, mas em termos do que dissemos sobre o potencial de muitos trabalhos que agora são mais feitos em telecommuting, muitas profissões possivelmente automáveis. Então nós achamos que, dada essa situação, o melhor alinhamento entre qualificações e ocupações e um melhor sistema de educação e formação será muito importante para contribuir para esta disrupção. Por outro lado, uma maior incorporação tecnológica, portanto não remar contra a maré, e uma complementaridade com o capital humano parece muito importante. E para além disso, mais emprego em empresas com bom desempenho internacional, através da atração de investimento estrangeiro, porque a evidência internacional mostra que as práticas de gestão, uma vez que vêm com grandes empresas, com boa performance internacional, depois espalham-se na economia. Como? É uma pergunta que nós não adressamos, mas muitas vezes o que a evidência internacional tem mostrado é fazer o caso para o país, que é muito mais broad, e que envolve todo um conjunto de iniciativas. Finalmente, neste sentido de um possível aumento da desigualdade em Portugal e do que aconteceu na última crise, complementar estas políticas por políticas que promovam a prosperidade coletiva para todos os cidadãos, neste sentido de uma economia ao serviço das pessoas. Muito obrigada, visitem-nos, este é o nosso primeiro estudo, estamos entusiasmados. Ajudem-nos a construir, foi baseado em investigação que nós tínhamos a decorrer, mas adaptada ao Covid e tentando um pouco dar-nos a conhecer de uma forma mais geral para o grande público, e contamos convosco. Muito obrigada. Muito obrigado, Joana, pela apresentação e pelo estudo, que é muitíssimo interessante e que tem aqui, acho que o condão de quantificar e de colocar números e análises objetivas em coisas que ouvimos e que às vezes não sabemos bem medir, e que consegues, com a abordagem que fizeste e os dados que utilizaste, fazer essa medição. E os temas que levantas, que ainda não sabemos bem a resposta, são temas que são da mais premente atualidade. Está hoje reunido o Conselho de Ministros Extraordinário esta tarde, normalmente só reúne de manhã, e se calhar está a discutir exatamente qual é o perfil do layoff simplificado nos ciclos seguintes e como é que devemos encontrar este equilíbrio de que falavas. Está indigitado, digamos, um so-called para-ministro para olhar para o médio e longo prazo da economia portuguesa e encontrar os disruptores certos. Portanto, estas são, no fundo, temas de discussão muito prementes a nível dos governantes e a nível também dos empresários, de lidarem com esta realidade. Isto será, sem dúvida, evidências e análises que irão continuar e que vão ser muitíssimo úteis neste contexto. Eu agora gostava de passar a palavra ao professor Francisco Lima, que é presidente do INE, que
também está um bocadinho no centro do furacão, a tentar medir coisas numa altura muito difícil de medir com rigor os dados e as tendências económicas, para nos partilhar um bocadinho de como é que vê este estudo e os desafios também que enfrenta em termos do INE e da importância deste tipo de análise. Francisco, o palco é teu. Muito obrigado. Muito bem, então cumprimento toda a audiência e agradeço o convite, em especial aqui à professora Joana, e dar-lhe os parabéns por esta iniciativa, porque o INE, de certa forma, ganha sempre que há uma melhor utilização dos dados, não é? A valorização dos dados, isso é importante para nós, e daí termos não só procurarmos colaborar com as universidades, mas também incentivar o uso aos dados e disponibilizar estamos a falar de microdados, disponibilizar os microdados para a investigação e a própria natureza do centro, de não ser a mera investigação para o palco internacional em termos de publicação científica, mas de procurar de alguma forma também informar aqui as nossas próprias decisões, e isso é importante, esse contributo para a sociedade. Depois, como o Filipe estava a dizer, sim, é verdade, isto é um furacão em termos e para os INEs, não só aqui em Portugal, mas foi um desafio que os INEs não estão preparados. Tipicamente a gente tem, quanto muito, publicações mensais, não é? E de repente aparece a pandemia, e procuramos reagir, um dos inquéritos que está citado precisamente no estudo apresentado pela Joana mostra isso, que foi, ok, então vamos fazer um inquérito semanal em parceria com o Banco de Portugal, que também estava interessado, para tentar medir, e foi precisamente para isso, tinha que ser um inquérito necessário, tinha que ser curto, porque as empresas também não têm, isso tem um custo e nós preocupamos no custo, lá o que a gente chama a carga estatística sobre quem está a responder, mas procurar ali, através de algumas variáveis, ter o impacto que a pandemia estava a ter na atividade económica. Depois também uma nota sobre o estudo em si, está de facto interessante, apesar de que eu acho que tem ali várias coisas em conjunto, que há um efeito que é de curto prazo e há ali efeitos que depois ficam a médio e longo prazo, nomeadamente o discutir qual é que é o efeito desta aprendizagem quase forçada, não só no setor privado, mas também no setor público, de repente temos todos os técnicos, temos toda a gente a trabalhar em teletrabalho, e portanto está a trabalhar à distância e procurar que uma instituição funcione, seja uma empresa, seja nós, por exemplo, aqui no INE, e continuar, ainda por cima, num cenário, isso não é específico do INE, todas as organizações, todas as empresas tiveram também mais desafios pela frente, não é? Portanto é reagir e ainda por cima dar mais, e portanto foi uma experiência, pelo menos no nosso caso, tem sido positiva. Mas há que distinguir isso de outros efeitos, que é, por exemplo, a questão da pandemia, e está bem caracterizada a questão do contacto, não é? De atividades de facto que tiveram que de repente fechar portas, porque tendiam precisamente esse contacto próximo com os clientes, e outras que têm um efeito que é algo que também poderia ser discutido, normalmente vem junto com o efeito da automação, que é a questão do comércio internacional. E aqui é óbvio que o turismo, etc., está lá nos setores mais atingidos, mas há aqui uma questão que é difícil ainda de prever, que é o que é que acontecerá em termos dos padrões de comércio internacional, porque isso tem impacto no próprio mercado de trabalho. E tem sido discutido a par com a automação. Porquê? Porque a automação, ao contrário do que acontecia há 20 ou 30 anos, em que se punha uma hipótese que era a automação é correlacionada com as qualificações, é enviesada para as qualificações mais elevadas. A automação hoje em dia, precisamente porque já não é só uma mera a introdução de uma nova geração de uma tecnologia, é mais do que isso, não é? A gente tem um avanço em termos das profissões que vão sendo substituídas, vão estando cada vez associadas a mais qualificações, e isso provoca um desafio precisamente em termos de desigualdade, que é o tema aqui abordado no trabalho, mas que é mais um efeito de médio e longo prazo, que é se demonstrar que aquelas tarefas que estão a ser automatizadas, seja por, muitas vezes designa do computer capital, seja, enfim, por
algoritmos, machine learning, etc., faz com que eu vou avançando nas qualificações das profissões e também nos salários. E o que se tem demonstrado, e já se fez isso também para Portugal, está a atingir é o meio da distribuição. E atingindo o meio da distribuição de salários, o que faz é precisamente, tanto que o termo muitas vezes associado a este fenómeno da automação é precisamente o polarization, a polarização no mercado de trabalho, porque há profissões que não são tão atingidas, porque são essencialmente manuais, há profissões que são complementares destas novas tecnologias, destas novas formas de automatização, mas há outras que estão a ser substituídas e que estão ali no meio. E isso lança novos desafios também para a política económica, que é como é que eu trato isto em termos de quais são as qualificações que as pessoas, que os trabalhadores devem ter no mercado de trabalho. E isso joga, por estranho, não é estranho, mas também tem a ver com a questão do comércio internacional, onde é que a gente está a competir. Claro que aqui não estamos num cenário normal de competição, que a gente tenha um choque de repente é assimétrico e atinge mais alguns setores, nomeadamente o turismo, pensar no turismo como o comércio internacional de serviços e de facto é um pouco imprevisível qual será o efeito a médio e longo prazo da pandemia. Mas, para não me alongar muito mais, só a questão dos dados, a importância dos dados e da integração. Nós no INE temos procurado isso, que é fazer cada vez mais uma integração de dados. Até com a corporização dessa estratégia foi a criação de uma infraestrutura nacional de dados, em que um dos objetivos é também dar para a comunidade científica dados que permitam abordar outros temas, nomeadamente, por exemplo, aqui os quadros de pessoal, é possível pegar nos quadros de pessoal que estão a ser hoje, foram usados aqui no estudo, com, por exemplo, os inquéritos que a gente faz à inovação nas empresas. E isso pode ser importante, pode ser realidades ou a utilização, por exemplo, das tecnologias de informação e comunicação, que também é interessante nesta questão de quais são os trabalhadores que estão mais preparados ou que serão menos atingidos por esta crise. E isso também abre também novas perspectivas em termos, se bem que nós tentámos introduzir nós INE, tentámos introduzir, para além de lançar novos inquéritos, foi também a introdução nos inquéritos que estão a decorrer, de perguntas que de alguma forma informassem, nos dessem informação sobre o impacto ao nível, não só ao nível das empresas, mas também ao nível dos trabalhadores, e portanto isso pode também ser informação para análise, nomeadamente não ir só aos quadros de pessoal, mas os quadros de pessoal têm a vantagem porque é quase censitário para aquele tipo de emprego e portanto tem muita informação, dá para desagregar os dados, mas por exemplo temos um inquérito ao emprego que é algo em que os investigadores também têm acesso e em que dá este tipo de análise, pode ser de certa forma aplicada e está mais próximo do evento que estão a analisar, neste caso a pandemia. O mesmo vai acontecer, por exemplo, com o inquérito às condições de vida, que está a decorrer agora, mas que existe o último de 2019 e que permite olhar, se quiserem avançar mais para a questão de desigualdade e de rendimento e de poder de compra, ver o que é que acontece, mais tentar ver o que é que acontece também à alteração, aí será um pouco mais difícil, mas há alterações no comportamento do consumo. Não é? A gente vê o nosso índice de consumo, de confiança dos consumidores teve uma queda drástica em abril e agora já está a recuperar, os últimos dados está a recuperar um pouco, mas o consumidor que sairá desta, não é só o trabalhador que é diferente, provavelmente o consumidor também é, dada a incerteza que tem pela frente, e portanto isso tem impacto depois também na economia, porque pode, por exemplo, fazer ter uma reação superior em termos de consumo de bens duradouros, por exemplo, e nós sabemos que isso tem efeito depois no próprio PIB e na composição do PIB. Portanto, isso também pode ser interessante ter essa apreciação. Depois, para concluir, a questão do ONET, que acho que se teria sido útil dar um bocadinho mais do que é aquilo, até neste quadro. Porquê? Porque o ONET, em boa verdade, é um projeto americano cujo principal objetivo não é dar aqueles dados, mas sim ajudar a população a encontrar emprego, ajustada às suas qualificações. É uma base de dados muito interessante, que vai lá, tenta caracterizar tudo aquilo que está associado a uma determinada profissão, e por isso é que permite
precisamente capturasse se é mais teletrabalho, se é menos teletrabalho, isso por acaso não sei, mas a questão do contacto pessoal, por exemplo, ou a questão da automação, e até permite enriquecer, tem tanta informação que até permite depois enriquecer o que é uma probabilidade de automação para uma determinada profissão e para as qualificações de um determinado trabalhador e em boa verdade nós até estamos a procurar, enfim, ajudar a fazer algo também cá para Portugal, algo semelhante em que ajude a população a ter mais um trabalhador quando vai para o mercado de trabalho, ainda por cima sabendo que os ajustes em crise ainda têm um efeito mais grave, como está referido no estudo, que é o facto de alguém encontrar trabalho numa altura de crise económica tem um efeito para além da crise, portanto é algo, e já foi encontrado essa realidade cá para Portugal e para outros países, que é quando se compara, vamos chamar coortes, de trabalhadores que entraram num período de expansão e trabalhadores que entraram num período de recessão, que essa desvantagem se mantém ao longo do tempo. E pronto, eu não me alongando mais, agradecido mais uma vez pelo convite e felicidades para estes trabalhos, para esta investigação. Muito obrigado, Francisco. Eu aproveitava só aqui um bocadinho, ainda temos uns minutos para debate, muito rapidamente. Há duas perguntas que talvez a Joana possa abordar, que foram colocadas. Uma pela Adelaide Teotónio, que refere que 42% dos trabalhadores estão empregados em indústrias não essenciais. Quais são essas indústrias não essenciais? Tem a ver com o decreto-lei que o Governo publicou, tem a ver com uma taxonomia. E a outra, que está parcialmente relacionada, tem a ver com os 67% dos empregos que não podem ser facilmente realizados em teletrabalho, e se não há aqui uma adaptação e que alguns que achávamos que não conseguiam vão passar a conseguir ser feitos, e este número se calhar não é acabar por ser inferior. Só talvez 2 comentários rápidos da Joana a estas perguntas. Sem dúvida, concordando inteiramente. Exatamente este número que calculamos foi com base no que sabíamos destas classificações internacionais, destes inquéritos pré-Covid. O Covid mudou-os a tecnologia e muitas coisas que julgávamos que eram impossíveis ou extremamente penalizadores para a produtividade em telecommuting deixaram de o ser. Portanto, nesse sentido, eu acho completamente, concordo inteiramente, e se calhar estudar isso mais a fundo no caso português seria um próximo passo importante. Relativamente aos setores não essenciais, é uma taxonomia baseada em decretos-leis que aconteceram em crises anteriores e nesta crise no caso da Itália e nos países que tinham esses decretos-leis. Portanto, foi uma congregação desses decretos-leis em que diziam quais eram os setores essenciais e que, de um modo geral, foram aqueles que o Governo disse que não podiam parar porque eram essenciais de facto e era impossível pararem por esse motivo. Muito bem. Há aqui mais 2 perguntas que são mais desafiantes. Eu se calhar abordava há aqui uma pergunta sobre, mas todo este dinheiro de subsídios e apoios que estão a ser dados às empresas, no fundo vêm dos cofres do Estado, vêm eventualmente depois com o apoio da Europa, não há empresas que se consigam aguentar sem apoio. Eu acho que o layoff simplificado foi dado a empresas que tinham mostrado uma redução grande, cerca de 40% da sua faturação. Portanto, há muitas empresas que se têm conseguido aguentar, por enquanto, sem apoios do Estado. Claro que se o confinamento regressar ou se tivermos uma quebra económica do consumo muito aprofundada, haverá mais empresas a sofrerem e a precisarem de ajuda ou então irem à falência, mas se forem à falência cria uma espiral recessiva na economia, com desemprego, com menor consumo e que depois levamos se calhar a um cenário mais dramático, que é o cenário dos 60% de emprego afetado, que é um cenário, digamos, com confinamento longo e com uma contração muito severa da economia. Mas se calhar uma última pergunta para a Joana era a outra que é mais desafiante, falamos muito do PIB e as estimativas de quebra do PIB de 10% do NECEP, 6 ou 8% de outras entidades, 11% agora do Conselho de Finanças Públicas. Continuará o PIB a ser a principal medida do sucesso económico de cada país? Tem havido muita controvérsia até em círculos dos economistas sobre quanto é que o PIB reflete uma medida de prosperidade, de facto, ou simplesmente é uma medida de crescimento económico sem ter em conta todas as vertentes que são importantes para a vida humana, o ambiente e o bem-estar. Como é que vês um bocadinho a importância ou não que o PIB continuará a ter como medida, digamos, central de toda a política económica?
Uma pergunta muito interessante e difícil, não é? E tens um minuto para responder, estou a brincar. É um pouco como na pobreza, eu acho que são fatores multidimensionais e que há várias maneiras e várias dimensões deles, um pouco aqui como fazemos com as várias dimensões da vulnerabilidade do emprego. Eu acho que o uso destas medidas é um bocado importante e feito por uma questão de comparar países, comparar trajetórias, ter uma série temporal longa e que possamos acreditar e comparar. Portanto, esta questão de qual é a medida perfeita é uma discussão importante que devemos ter, mas é importante ter algumas em que seguimos ao longo do tempo para exatamente fazer estas comparações de que falamos e são mais ou menos standardizadas. Muito bem. Abordámos todas as perguntas que estavam no chat, portanto conseguimos responder às vossas questões que surgiram. Eu queria, para terminar, agradecer muito à Joana e aos investigadores que trabalharam com ela neste estudo e que estão a envolver-se nos projetos do centro, a todos os professores da Católica Lisbon que se associaram a esta iniciativa e têm dado os seus contributos e apoio. Este é apenas um primeiro passo, é um primeiro estudo. Eu sei que muitos outros seguirão e alguns já estão também na calha a serem desenvolvidos. Eu acho que é nesta fase de tanta incerteza, de tão pouca clareza sobre o futuro e de como é que a economia e as empresas irão funcionar, que tipo de políticas são mais ajustadas, que é importante as escolas como a nossa de referência na investigação e no ensino em economia e gestão, darmos o nosso contributo e darmos o conhecimento e a reflexão que é importante nesta fase. Portanto, iremos continuar este trabalho e o centro será um bocadinho a nossa testa de ponte nesta vertente. Muito obrigado, Joana, por todo o trabalho feito e a toda a equipa e boa sorte para os próximos projetos que iremos continuar a divulgar.